E agora, sem delongas, nós estamos às 13h18 aqui na Bahia, com a entrevistada de hoje, a vereadora Luma Menezes. E a pauta, eita, agora travou. A pauta taca-lhe pau. A pauta cheque aqui nossa hoje é sobre uma das pautas, né? Porque eu tive que analisar aqui o contrato, inclusive, Luma, em primeira mão. Já te digo aqui, passei ontem praticamente o domingo inteiro analisando esse contrato da Prefeitura e Associação dos Carroceiros. Já te dou os detalhes e também a sugestão da sua intervenção enquanto vereadora sobre o que deve ser feito dentro desse contrato que eu li e observei que não menciona em nenhum momento. Mas antes vamos a essa polêmica, Luma, sobre a questão da Prefeitura, os carroceiros e vídeos que veicularam aí nas redes sociais com um ataque. Eu acredito que eu, como mulher, como cidadã, sabendo que alguém está sendo atacado, a pior coisa que tem, para você que está me ouvindo agora, são crimes reais praticados em ambientes virtuais. Não pensem vocês que vocês vão sair ilesos disso. É preciso fazer uma política limpa, não uma política orquestrada para atacar seja qualquer vereador, seja o seu direito de imagem, seja a sua calúnia, injúria, difamação, a tentativa de desqualificar, seja ele quem for, seja ela quem for. Então, nesse momento fiquei observando os vídeos, mas eu quis trazer uma entrevista balizada em cada ponto do que foi cronologicamente acontecendo com você. O que foi que aconteceu primeiro? Qual foi o primeiro ponto que você abordou e que virou polêmica e se tornou vídeo feito por pessoas criminosas, digamos assim, porque quando você mexe com a imagem, quando você mexe com ofensas pessoais à pessoa, quando você incita uma massa de carroceiros, né, e colocam essas pessoas que não têm um conhecimento maior para que ataquem qualquer vereador ou vereadora que seja, é preciso dar o direito de defesa, mas de forma que as pessoas possam entender o que foi que aconteceu. Luma, boa tarde, Luma. Boa tarde, Naila. Boa tarde, André. Boa tarde a toda Lagoinhas e região que está aqui acompanhando o programa dessa tarde. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre isso, que movimentou bastante, né? Tanto as redes sociais como também a cidade, essa temática, toda essa abordagem. E aí, como você bem falou, é bom começar pela forma como tudo começou de fato. Né? Então eu vou puxar um pouquinho mais para o ano passado, tá? Sim. No final do ano passado, entre outubro e novembro ali, a gente fez até uma audiência pública para falar sobre a política municipal de resíduos sólidos. E aí, quando a gente trata da política municipal de resíduos sólidos, a gente tem que falar e passar, logicamente, por quem trabalha com a coleta seletiva aqui na nossa cidade. Tivemos a participação da Coral, né? Tivemos a presença também da própria direção da Associação de Carroceiros e outras cooperativas aqui do nosso município também, para a gente discutir sobre a estrutura, né, e a qualidade do serviço, né, como é que esses profissionais estavam trabalhando, de que forma que a prefeitura estava de fato dando o devido material, né, o devido EPI, né, enfim, tudo que eles precisavam para poder fazer o trabalho acontecer. E aí, nessa abordagem, a gente teve a presença também do secretário de Serviços Públicos, Roberto Torres. Nesse dia a gente falou sobre isso e também falamos mais uma vez na audiência pública do orçamento em dezembro, sobre a transição do carro, né, do veículo que os carroceiros utilizam, que hoje é tração animal, né, que tem o seu cavalo, outros utilizam outros animais, mas de grande porte, e essa necessidade de transição que já era uma cobrança do Ministério Público, né? E a gente questionou, né, enquanto ele vice-prefeito, secretário de Serviços Públicos, então representando a prefeitura, sobre como é que estava esse processo, né, de transição. E aí, nesse momento, o próprio secretário sinalizou que o Ministério Público já vinha cobrando há muito tempo da Prefeitura Municipal essa alteração de veículo, né, que a Prefeitura já tinha tomado posições, né, para que essa transição acontecesse e que eles já estavam caminhando a respeito disso. Basicamente, né, a resposta dele foi essa. E aí tudo bem, né? Confiamos, acreditamos, inclusive foi estabelecido um TAC, né, um termo de acordo de ajuste de conduta. Isso, um termo de ajuste de conduta, para que eles pudessem, de fato,
corresponder à solicitação do Ministério Público. A gente tem até uma cópia do TAC também, a gente pode estar até socializando isso, né, posteriormente. E aí tudo bem. Quando chegou o mês de março agora, houve a renovação do contrato com a Associação de Carroceiros. E quanto a isso, tudo bem. Eles podem renovar o contrato com a associação desde que eles cumprissem o que está de acordo com o Ministério Público que estava sendo solicitado. Só que quando houve essa renovação, a renovação foi com a manutenção do mesmo veículo de tração animal que já vinha tendo essa cobrança de mudança. E aí, Naila, quando a gente fala sobre isso, não apenas o Ministério Público cobra a respeito disso. A gente já tem, inclusive, lei federal tramitando no Congresso Nacional que proíbe todo e qualquer tipo de tração animal sendo utilizado como veículo para coleta seletiva. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, não vai ser mais permitido. E de que forma a Prefeitura tinha se posicionado, estava se preparando para o momento que isso acontecesse. E aí, a população também se manifestou. A gente teve muita comoção nas redes sociais, na cidade. Pessoas insatisfeitas e indignadas com essa renovação dessa forma. E aí o que a gente fez? A gente foi lá, né, marquei uma reunião com a diretoria da Associação de Carroceiros, né? A gente teve o senhor Adinaldo ali presente, que é o presidente da Associação de Carroceiros, Roberto Torres, secretário de Serviços Públicos, o vereador Luciano Almeida, né? Nós nos reunimos para que a gente pudesse falar sobre como a secretaria lidar com isso, porque já havia cobrança e essa transição precisava acontecer do veículo. E ali a gente conversou sobre sugestões, né? Se seria uma motocicleta que seria colocado, e aí o próprio presidente da associação se mostrou preocupado, porque muitos carroceiros não tinham habilitação e não tinham recurso para poder fazer a troca de veículo. E aí a gente também pontuou isso, não, se houver uma troca de veículo para motor, né, um veículo de motor, a prefeitura tem que bancar isso. Tem que ser ofertado pela prefeitura tanto a capacitação deles, a tirada de habilitação, como também o próprio veículo de mudança, porque eles com um salário mínimo, que é o que eles recebem hoje, não seria o suficiente para poder arcar com tudo isso. Inclusive são MEI, né? Não tem nenhum vínculo, cada um é MEI, recebe um salário e é descontado, salvo engano, R$54 todo ano para um fardamento, mas que esse fardamento eles só renovam a cada 2 anos. E inclusive era uma demanda deles também essa falta de estrutura. De EPIs e tudo mais. De EPIs e tudo, porque eles estão ali manuseando diariamente. E durante a pandemia. Que é lixo, né? Quando a gente fala assim no popular, é lixo, que pode se contaminar, pode ter materiais perfurantes. Tem uma série de questões que eles não têm estrutura mesmo para poder lidar com tudo isso. E aí a gente falou, mas há a possibilidade, enfim, foi um momento de discussão para a gente encontrar um caminho para discutir mais a fundo sobre o que de fato seria. Falei nessa reunião sobre um projeto de lei que foi aprovado em março na Câmara Municipal, que é um programa da SEMAS, que foi encaminhado pela Prefeitura para a Câmara Municipal, que eu votei favorável, foi favorável por unanimidade, que trata do programa Mãos que Acolhem, que esse programa prevê a distribuição de veículos de tração humana para quem trabalha com coleta seletiva. E seria uma alternativa entre várias que a gente estava discutindo para que a gente pudesse sair dessa tração animal e recorrer a uma outra, que é o que está sendo cobrado pelo Ministério Público. Ou seja, e retirando, para você que é ouvinte, que está aí ligado agora na nossa entrevista, retirando não de forma brusca, mas de forma gradativa e escalonada, porque aqui a intenção não é tirar o emprego dos carroceiros, é fazer uma readaptação, lembrando que Porto Alegre e diversos outros estados já estão cumprindo a lei e substituindo a tração animal. Eu tenho inclusive a lei federal e eu tenho diversos estados que a obrigatoriedade, André, o que não foi tratado nem pela Prefeitura de Alagoinhas e nem por nenhum outro órgão de responsabilidade, como a SEDEA, no caso Secretaria de Meio Ambiente, sobre maus tratos. Antes que a polêmica acontecesse, rapidinho, só para não perder o fio da meada, André. Eu falei antes dos seus vídeos viralizarem aqui, o valor do contrato global de 775 mil, com 50 carroceiros apenas, todos MEI, recebendo um salário mínimo apenas, e falei sobre a questão dos maus tratos. Inclusive, mando um abraço e estou tentando entrar em contato com a juíza de Catu, doutora Débora, que é uma verdadeira leoa. Parabéns à juíza de Catu, que
maus tratos com animais, ela vai em cima, direto ao ponto. Então, o que é a definição de maus tratos a animais, estrutura para esses animais, quanto de tração cada animal desse pode suportar. Exatamente. E qual é o local que eles ficam depois de todo o serviço prestado, André? A alimentação que eles têm, veterinário, remédios, vacinas, o controle de zoonoses, que nós não temos na cidade, um controle de zoonose sequer. O terreno foi doado. Nós perdemos essa oportunidade. Nós perdemos, né? Ganhamos o terreno, centro de zoonoses. Nós não temos. Então, quando eu bati nesse ponto, também não quis atingir os carroceiros. Eu quis informar que isso é lei. Exato. É obrigatoriedade substituir a tração animal por tração, seja bicicleta elétrica, seja moto, seja o que for, mas né? Dá estrutura a essa associação. Pode falar, André. Meu gancho é justamente nessa observação sua, em relação, Luma, a sua fala, né, o que você propôs, você acredita que você foi mal interpretada pelos carroceiros, ou os carroceiros foram induzidos por alguém a fazer uma interpretação equivocada daquilo que você teria dito? Foi de má fé. Foi uma atuação de um terceiro que atuou de má fé. E aí eu já vou chegar nisso daí. Depois dessa reunião, a gente combinou de ter uma próxima, dessa vez com toda a associação, junto com o prefeito, para discutir qual seria o caminho, qual seria o posicionamento já a partir daquelas sugestões que a gente trouxe. Na quinta-feira, agora que passou, eu não estava na cidade, eu estava em Brasília, por compromissos políticos também, e ficou acordado de que eu participasse dessa reunião. Como eu não estava na cidade, a gente mandou nossa assessoria, mandei 2 assessores estarem presentes, me representando para participar dessa reunião. Quando eles chegaram lá, eles encontraram uma série de carroceiros realmente assim, já chateados, inflamados, né, perguntando, questionando por que eu queria fazer aquilo de destruir a associação, e a gente conseguiu, né, o pessoal conseguiu identificar alguns dos que estavam no vídeo para fazer uma abordagem e perguntar, olha, o que foi que aconteceu, né, por que vocês fizeram esse vídeo, qual foi a informação que chegou para vocês? E aí eles disseram, olha, eu estava trabalhando, chegaram para mim e me disseram, você soube que a vereadora Luma quer acabar com a associação de carroceiros? E aí o rapaz falou, não sabia, não estava sabendo disso. Pois é isso que está acontecendo. E foi essa abordagem que... Massa de manobra, isso é massa de manobra. Não sabemos ainda quem é a pessoa que de fato você suspeita, Luma? Tem indícios, né? A gente várias pessoas chegam pra gente pra dar indícios de quem foi, de quem tava querendo organizar isso, quem tava por trás disso, mas eu não posso afirmar, né? Porque eu não tenho essa certeza, eu não tenho prova concreta. Essa seria a minha próxima pergunta. Qual era a sua suspeita? Mas lembrando, mas deixa eu dar esse gancho, nós vamos pro intervalo, mas voltamos com uma. Existe a delegacia de crimes cibernéticos que não é em Alagoinhas. Alagoinhas, a delegacia de Polícia Civil de ZEP, não trata de questões de crimes reais praticados em ambientes virtuais. Quem trata disso é a delegacia de crimes cibernéticos em Salvador, que era instalada em Água de Meninos, e agora eu tenho um novo endereço aqui, inclusive posso passar endereço e telefone, aonde a própria delegacia aciona o próprio WhatsApp, investiga, identifica e leva aos processos. Inclusive nós temos advogados especialistas em crimes cibernéticos. 13h32, não saia daí, porque a próxima etapa da entrevista com Luma é sobre o que aconteceu durante essa abordagem, barrados no baile dos assessores, e que muitas pessoas dizem que assessor não é vereador e que não tem poder para entrar numa reunião. Luma vai esclarecer aqui. E a reunião entre a prefeitura e carroceiros, o que foi discutido segundo aqui a SECOM da prefeitura municipal, e o que diz o contrato que caiu no meu colo, e ontem eu passei a tarde e a noite me debruçando para entender o que continha e qual foi o acerto global e o acerto mensal com esses carroceiros, e qual é o acerto, né, real feito entre prefeitura e carroceiros. Voltamos com a vereadora Luma já, não saia daí, tá na boa, tá feliz, é rapidinho, é só uma pausa. Vamos voltar aqui com Luma. Luma, depois que os seus assessores chegaram lá, eles foram informados que eles não poderiam participar dessa reunião, porque essa reunião seria só entre o prefeito e os carroceiros? Exatamente. Prossegue. Foi essa a resposta que foi dada para eles.
Então eles chegaram, né, conseguiram ali tentar dialogar, né, tentar desconstruir essa mentira que foi disseminada entre eles. Foi bem positivo nesse sentido, que eles conseguiram entrar em contato com muitos deles para poder falar a verdade e aí aproveitar inclusive dessa reunião para continuar a discussão, saber qual seria o posicionamento da prefeitura e aprovar para reafirmar inclusive com quem estava presente no dia, que era o secretário Roberto Torres, que o nosso objetivo era único, a transição de mudança de tração, e que não tinha nada a ver com o que já estava sendo veiculado anteriormente. Porém, no momento da reunião começar, quando Janilson e Raira foram adentrar, né, entraram na prefeitura para poder... Janilson e Raira quem? São nossos assessores. São os assessores. Para poder participar da reunião, o secretário de Serviços Públicos, Roberto Torres, disse para eles que eles não poderiam participar. E aí eles se identificaram, não, nós somos assessores de Luma, ela não está presente hoje, mas nessa reunião ela estaria se não estivesse viajando em Brasília. E aí nós viemos representá-la. E aí ele falou que não seria possível, porque era uma reunião privada entre o prefeito e os carroceiros. E aí eles, né, obviamente não ia passar por cima da determinação do vice-prefeito, aceitaram, acataram e saíram. Nisso eles me mandaram mensagem, eu estava lá no Congresso e eles me falaram, Luma, não permitiram que a gente entrasse. Proibiram nosso acesso à reunião. E aí eu liguei imediatamente para o secretário, liguei 3 vezes para ele e nenhuma das 3 vezes fui atendida. E aí foi aí que eu fiz a minha resposta, inclusive através de vídeo, né? Falei com as pessoas o que estava acontecendo e isso é proibido institucionalmente falando. Na ausência da vereadora ou de qualquer parlamentar, a sua assessoria é a segunda pessoa ali. Se eu já estava tudo certo, se era uma reunião institucional, uma reunião pública para tratar sobre questões relacionadas à cidade, sobre um contrato que é público, sobre um serviço que é público, de pessoas que são servidoras, independentemente da forma do contrato, mas que são hoje servidoras do município, essa reunião era de direito meu ou de meu representante participar desse momento. Então essa proibição foi completamente equivocada, completamente irregular por parte do secretário de Serviços Públicos. E aí fica o questionamento, que até o momento não tive nenhuma resposta e nenhum posicionamento por parte dele a respeito disso. O porquê da assessoria ter sido proibida de entrar e o porquê desse posicionamento dele irregular de proibir a participação. Não sei se deram ordens para ele proibir, não sei se partiu dele essa proibição, mas a gente aguarda uma resposta e até o momento não tive essa resposta. Você chegou a conversar, Luma, com o vice-prefeito, o secretário de Serviços Públicos? Após esse momento, não mais. Não teve mais contato? Eu liguei as 3 vezes para ele não atendeu e após isso também não tive nenhum tipo de retorno por parte dele. Lamentável, né? Lamentável e passando por cima do que diz a lei, né? O assessor e representante. Inclusive, após a finalização da reunião, e aí, Naila, eu não tenho problema nenhum que essa reunião participasse quem quisesse por parte do prefeito. O prefeito poderia convidar quem ele quisesse para participar dessa reunião. O que não pode é proibir um parlamentar eleito democraticamente, uma parlamentar com representação política, de acessar uma reunião que é pública, a respeito de questões públicas da cidade e, ao mesmo tempo, a gente ter a presença de pessoas que não estavam sendo representantes de forma institucional. E aí eu preciso falar sobre isso aqui. A gente tinha a presença da primeira-dama lá. Não tem problema que ela participe das discussões da cidade. Ela pode estar ao lado do marido dela quando ela quiser, no que ela quiser estar, desde que ele permita isso. Mas não pode ser, por exemplo, permitida a entrada de qualquer outra pessoa, mas proibir a participação de alguém que foi instituído por lei, alguém que foi de fato autorizado pelo município de estar representando, que foi minha assessoria ali de forma me representando enquanto, né, assessoria do nosso mandato. Se não podia participar terceiros, então a secretária, vírgula, a primeira-dama não deveria estar. E não estava exercendo, já que era só pessoas ela não institucionais. É mais correto, ela não é mais secretária. Então não caberia isso ali. Só por então ser esposa essa é a do grande prefeito, questão. não. E tem mais aqui, Luma, você fez um vídeo direto de Brasília. Você que estava fazendo o que em Brasília, Luma? Fala para o ouvinte não achar que você estava passeando lá. Não fazer estava. Política.
fui fazer política, né? Fui para Brasília, a gente teve a oportunidade de visitar várias instituições, né, do governo federal. A gente esteve no Ministério da Mulher, no Ministério da... que o Ministério da Mulher tem a Secretaria da Mulher, tem a Secretaria de Juventude. A gente pôde estar presente em busca de programas para a gente poder trazer para o nosso município, né? A gente esteve no órgão que é ligado ao Senado Federal, que é o Instituto Brasileiro Legislativo, né, com o objetivo da gente também trazer oficinas e cursos aqui para nossa cidade. Uma vez eu estive aqui, inclusive, no programa falando sobre a Escola do Legislativo, né, que foi uma grande vitória que a gente teve no ano passado, que a gente conseguiu instituir a Escola do Legislativo na Câmara Municipal, e aí a gente foi até o Senado Federal, porque a Escola do Legislativo faz parte do Senado Federal, para que a gente consiga ativar de forma, né, para além da lei que a gente já conseguiu aprovar. Então a gente foi em busca de cursos, e tem cursos diversos, tanto relacionados ao trabalho, né, o nosso trabalho dos legisladores, dos parlamentares, como também voltado para o público, né, voltado para as pessoas. Então a gente foi meio que destravar esse caminho para que a gente possa trazer tudo isso. Enquanto isso, o bafafá comia no centro aqui. Tudo isso acontecendo aqui em Alagoinhas. Luma, você fala que um direito foi violado, um direito constitucional foi violado. Eu já tocar nesse assunto, inclusive tem internauta batendo nesse mesmo questionamento. Toda vez que o direito de um vereador e uma vereadora é violado, a Procuradoria Jurídica da Câmara, ela deve ser acionada para investir contra esse tipo de procedimento do vice-prefeito e secretário de Serviços Públicos de Alagoinhas, Roberto Torres. Houve algum posicionamento do presidente da Câmara, o vereador Cleto, está perguntando aqui, o Cauê inclusive, acerca da sua defesa nessa intervenção dessa violação dos seus assessores? Tivemos posicionamentos não apenas do presidente, mas também de outros colegas parlamentares durante a sessão de quinta-feira, né? Posicionamentos também contrários a tudo isso que aconteceu, mas aí falando de uma maneira mais jurídica, como ele questiona no comentário, ainda não aconteceu isso, né? Cheguei, né, na sexta-feira, tô começando a passar por as outras etapas a partir de hoje, e aí eu reforço que a gente não vai deixar pra lá, né, apenas um pedido de desculpa ou apenas uma retratação a respeito do que aconteceu. Para mim realmente não vai ser suficiente, porque abre brecha para que isso aconteça não apenas comigo, mas com outras pessoas também. E a gente precisa provar que existe lei nesse Brasil, né, nesse país, e que nesse município aqui de Alagoinhas as leis, elas precisam ser cumpridas de alguma maneira. Então apenas isso não vai ser suficiente, e olha que não aconteceu, né? Até o momento não recebi nenhum tipo de desculpa, nenhum tipo de posicionamento, nenhuma retratação nem pública do que aconteceu. Significa que eles acreditam que eles fizeram o que era certo, que eles acreditam que o que eles fizeram foi o necessário naquele momento e que não há nenhum tipo de vontade de fazer diferente. Então, assim, as próximas medidas, os próximos passos a respeito disso, judicialmente falando, né, juridicamente falando, as medidas cabíveis. As medidas cabíveis, a gente já está dando encaminhamento a partir de hoje, a gente já começou a fazer isso. Luma, para não perder a linha cronológica aqui, a reunião entre prefeitura e carroceiros discute substituição da tração animal e alternativas de renda para a categoria. Esse é o título da matéria da Prefeitura de Alagoinhas, do que houve nessa reunião. Na quinta-feira. Olha só, você que está chegando agora. Reunião entre Prefeitura e carroceiros discute substituição da tração animal e alternativas de renda para a categoria. A convite do prefeito Joaquim Neto, representante da Associação de Carroceiros de Alagoinhas, se reuniram com o governo municipal para debater sobre a substituição gradativa dos veículos de tração animal, bem como alternativas de trabalho às famílias que utilizam a coleta de lixo por este meio como fonte de renda. O encontro aconteceu na tarde desta quinta-feira, 7 de abril, no gabinete do prefeito, e contou com as presenças do vice-prefeito e secretário de Serviços Públicos Roberto Torres, da secretária da Fazenda Rosiane Conceição, chefe de gabinete Raimundo Queiroz e da primeira-dama do município Ludmila Ficina. O prefeito lembrou a importância econômica desses profissionais na história da cidade e reiterou o compromisso da gestão tanto em relação ao avanço do município na proteção dos animais, quanto ao suporte aos carroceiros. Abre aspas. Nosso objetivo nessa reunião é garantir que a transição gradativa não vai deixar nenhuma família desamparada e que juntos trabalharemos com antecedência para readequar a situação até o final de 2022, disse o prefeito, que também mencionou as recomendações
recomendações do Ministério Público Estadual para a adoção das medidas neste sentido. As medidas do Ministério, para quem não sabe, é um ultimato, um termo de ajustamento de conduta, né? Algo está errado, o Ministério chama para baixo. O vice-prefeito e titular da pasta de Serviços Públicos, Roberto Torres, ressaltou que todo o processo será pautado pelo diálogo contínuo. É preciso fazer, abre aspas, um levantamento do perfil social para que a gestão municipal conheça as necessidades de cada família e assim adotar as medidas eficazes, pontuou. Eu fecho uma pontuação nessa fala do vice-prefeito, que há 20 anos entra gestão e sai gestão na SESEP e vocês ainda precisam fazer um levantamento do perfil social de cada trabalhador desse? Vocês precisam de 20 anos para substituir gradativamente a tração animal? Entre as propostas apresentadas pela gestão municipal estão o apoio para os condutores que queiram deixar de fazer uso de veículos de tração animal para o uso de veículos motorizados, absorção de mão de obra por cooperativas de materiais recicláveis ou pela empresa que presta serviço de coleta de lixo ao município e a oferta de cursos de qualificação para que os carroceiros tenham a possibilidade de buscar uma nova atividade. Esse curso de qualificação, provavelmente com a presença da primeira-dama, deve ser o projeto Mãos que Acolhem, né? Então vamos lá. E para arrematar, agora juridicamente falando sobre o contrato. Posso fazer só um comentário sobre isso? Pode sim, Luma. E aí, Naila, esse é o problema. Sabe, a vontade de ter o brilhantismo, a vontade de ser a estrela da questão. E aí, Naila, eu não tenho problema nenhum em dizer que a prefeitura acerta em tomar essa decisão de fato garantir que o que está sendo estabelecido por lei, que está sendo pressionado pelo Ministério Público e que garante também o direito dos animais de não ser maltratado, por exemplo, ela acerta nessa transição em tomada de decisão de a partir daí começar a mudar essa história. E essa decisão é acertada. O que é errada, a forma como isso aconteceu. A nossa participação nessa discussão era para construir, junto com a Prefeitura Municipal, alternativas para que essa realidade mudasse. Para que a gente pudesse ter uma cidade que se desenvolve de uma forma sustentável, partindo de dentro da prefeitura. Eu me coloquei na posição de ser aliada do governo nesse sentido, nessa pauta. Por isso, desde o início lá atrás, a gente chamou a prefeitura municipal, porque é de onde saem as coisas, é onde tudo acontece para ser executada. Nós fizemos o papel de aliada para que a gente pudesse discutir sobre isso e avançar. Só que a prefeitura municipal, o prefeito Joaquim Neto, me coloca na oposição nesse sentido, porque eu não posso aceitar essa falta de respeito com a minha assessoria e diretamente comigo também, a partir do momento que eles não permitem que a gente dialogue com eles. Então, independentemente aqui, eu não estou falando de lado dentro da Câmara, não estou falando de situação oposição, eu estou falando de parlamentar. Eu tenho um compromisso com a cidade. Eu tenho um compromisso com as pessoas dessa cidade. E a partir do momento que eu quero dialogar com a prefeitura, pra gente avançar numa pauta, e a prefeitura me coloca como opositora nesse sentido, ela tá mostrando, e aí dá nomes, prefeito Joaquim Neto, secretário de Serviço Público Roberto Torres, estão mostrando que eles não querem aliados para discutir avanço nenhum na cidade. Eles querem estrelismo. Eles querem pautas para ganhar ascensão e ganhar visibilidade. E que a preocupação real não existe. A preocupação de fato avançar de alguma forma não existe, porque se existisse, esse posicionamento não estaria acontecendo na quinta-feira agora. Esse comportamento deveria ter acontecido lá atrás, desde o início. Faltou esse diálogo mencionado pelo próprio vice-prefeito e secretário de Serviço Público da SESEP, Roberto Torres. Com relação ao contrato, Luma, com relação a essa reunião que aconteceu entre todos eles que estavam presentes, a reunião entre a prefeitura foi para discutir a substituição da tração animal e a melhoria da renda desses carroceiros. Só que não é o contrato, eu quero ressaltar aqui que o contrato está correto. O contrato que entre si fazem, de um lado, o município de Alagoinhas e do outro, a Associação dos Carroceiros, tendo como valor global R$ 755.736 e o valor unitário R$ 62.978 para locação de 50 carroças para realizar a coleta de lixo em locais de difícil acesso. Eu não vou me alongar com a leitura de todo o contrato, porque o ouvinte ele precisa ter o recorte já feito. Esse contrato está correto? Está correto. O que foi que a prefeitura fez aqui dentro desse contrato? Contratou a Associação dos Carroceiros, única e exclusivamente para uma prestação de serviço. Esse contrato
é um contrato só para locação de 50 carroças para realizar coleta de lixo em locais de difícil acesso. Quantidade, 12 meses. Valor unitário, valor mensal, R$62.978. Valor global desse contrato, R$755.736. Aqui não menciona em momento algum nesse contrato cuidados com os animais. Dentro do diálogo dos maus tratos dos animais. Aí daqui, juridicamente, eu já lhe dou a sugestão de que você peça um aditivo para tratar dos animais. Porque se a questão em discussão foi tratar sobre os maus tratos dos animais e o contrato só trata de locação de carroças, como é que os carroceiros vão ter valores suficientes para bancar um galpão, um local para colocar esses animais, veterinários, vacinas, controle de zoonoses, estrutura, para que você, Luma, como vereadora, peça um aditivo junto à associação, cobre da associação, que cobre um aditivo nesse contrato para que trate dos animais dentro desse contrato que só trata restritamente da alocação de 50 carroças. O contrato é a alocação das carroças. Em momento nenhum o contrato abre para animais, cuidados com os animais e nem outras finalidades. Então, se é os mãos que acolhem que vão fazer, aí já não é do meu interesse. O meu interesse é, uma coisa é você gerar, como é que você vai gerar emprego e renda? Quais foram as vias que eles, porque a matéria não aborda quais foram as alternativas de melhorar a renda de 50 caras que ganham um salário mínimo apenas. E desconta R$54 mensais e o fardamento só é dado a cada 2 anos e não possui equipamento de proteção individual. Então você, como vereadora, como autoridade parlamentar, tem esse controle de já encabeçar e pedir à Associação de Carroceiros um aditivo para tratar da questão dos animais. E o que viralizou, tentou, de fato, nas redes sociais, colocar uma vereadora contra não só os carroceiros, mas contra as pessoas que se preocupam com esse tipo de serviço que é uma tradição há mais de 20 anos. E a gente está falando de 50 pais de famílias que possuem, através desse emprego, a forma de sustentar de fato as suas casas. Então foi um ato de muita má fé. E aí a gente também tem agora mais uma responsabilidade, e aí por mais que a prefeitura haja de uma maneira completamente equivocada e errada em diversos momentos, agora também vai ser minha responsabilidade cobrar dela o prazo para que isso aí que está na matéria aconteça, já que ela se comprometeu e o prefeito, enquanto gestor desse município, se compromete em fazer essa transição. Eu quero prazos, eu quero que de fato ele mostre como isso vai acontecer, essa alocação, quem serão os carroceiros que serão alocados em outros serviços, por que eles serão alocados em outros serviços e não permanecerão nessa coleta. Como André, a gente citou aqui que ao invés de associação, cooperativo, o lucro é dividido entre eles e eles podem melhorar a qualidade de vida deles e a qualidade dos animais. Aqui os cooperados. Aqui Cauê está dizendo que se for aditivar, elas vão querer aumentar o valor global do contrato, vão alegar que para garantir o cuidado dos animais precisa aumentar o valor do contrato. Mas é um contrato entre a prefeitura e a associação, é de responsabilidade da associação não só alocar as devidas carroças, né? Mas também cuidar dos animais, já que atração animal, quais foram as opções que foram dadas? Então, esses esclarecimentos aqui, nós precisamos discutir a cidade. Nália, porque às vezes a gente fica, não pode tirar o braço da seringa. Não pode tirar. O fato é, o governo pode até não ter a responsabilidade direta com o animal, mas se ela contrata um serviço de alguém que trabalha com o animal e o município ele tem que pensar no bem-estar de todos, deveria, ao fazer esse contrato, pensar no carroceiro e pensar no animal também. E tem locação de carroças, locação de carroças, contrato. Sim. E tem 2 cuidados com os animais, né? Cuidados veterinários, instalação apropriada, porque depois que esses animais saem, e quando eles envelhecem, se um animal desse, qual o peso que um animal desse suporta? Exatamente. Foi discutido isso, quebra uma pata, vai ser executado. Deveria ser pensado tudo isso. Tá entendendo? Porque aqui na Bahia a gente tem um pensamento, né? Que se faz os contratos, né? Se faz os contratos, aqui a gente pega o seguinte, mudando de assunto, mas com o mesmo viés, com o mesmo contexto. Você pensa, poxa, o Hospital Dantas Bião, o prédio pertence ao Estado.
né? Aí quando o Estado ele passa o controle da administração do hospital para uma empresa, a empresa é responsável em pagar, a gente sabe tudo isso. Mas o Estado também não é solidário quando as coisas dão erradas lá no Hospital do Bião? Claro que sim. Quando o município faz um contrato, ele também não é solidário quando não é pago o salário pela empresa terceirizada? Porque com relação a essa questão aí não é solidário também. Inclusive já convoco o Luma e os demais vereadores que quiserem fazer parte daqui da bancada do Impacto para discutirmos. Você não estava aqui, você estava em Brasília, mas uma audiência pública para falar sobre a OS estava rendendo nesse exato momento com o intuito de privatizar a saúde no município de Alagoinhas. E nós já tivemos OS desastrosas aqui, desde o IBDH, ASM e tantas outras. Luma, agradeço aqui a sua participação nessa entrevista esclarecedora e produtiva e desejo a você sorte. Essa é uma luta pelo povo de Alagoinhas. Continue com essa sua força e com essa sua coragem, com apenas 26 ou 27? 26 anos de idade, a candidata mais jovem eleita da cidade e que merece respeito e que vem fazendo um trabalho digno de respeito e embasado aí com tudo dentro da lei, correndo atrás de melhorias e de políticas públicas. Parabéns, Luma Menezes. Volte sempre aqui no nosso programa para debatermos esses problemas, André, essas arestas. Correto. Nós estamos às 13h59, André. Vamos deixar as policiais para amanhã. Vamos deixar as policiais para amanhã e vamos encerrar com a canção de Roberto Carlos aí. Luz Divina. Luz Divina, nessa Semana Santa, no meio de tantos pecadores.